E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje é um vídeo que eu estou bem empolgado para trazer, porque é sobre um artigo bem desconhecido do Newton sobre ótica. E eu adorei esse artigo, achei maravilhoso. Então vou falar com vocês alguns venenetos aqui desconhecidos da ótica do Newton, né? Na verdade, se estuda muito pouco atualmente, né, na universidade e tal, a ótica do Newton, porque é uma teoria ultrapassada, na grande maioria, né, dos seus fatores. E a ótica do Newton, né, a obra principal, essa daqui, ela é de 1704, a primeira edição dela. Mas ela é composta de outros artigos que o Newton escreveu antes, né? E eu vou falar de um desses artigos que ele escreveu em 1675, que é conhecido como hipótese da luz, né? Então, para contextualizar, para fazer algum sentido, eu tenho que primeiro desfazer uma imagem errada que as pessoas têm sobre a ótica do Newton. Porque o Newton ele é exposto como um grande defensor da teoria corpuscular da luz. Só que não é bem assim. Ele defendia que a luz era composta de corpos, de corpúsculos, de matéria. Só que ele não defendia isso de forma tão ferrenha, não fez uma teoria muito completa sobre isso, né? Na ótica só um livro tem as questões, que é onde ele só ataca a hipótese, que ele não consegue justificar bem e comprovar, que aí ele dá os argumentos e por que ele acha, né? Então ele, de fato, defendeu a teoria corpuscular da luz, mas não de forma tão enfática, digamos assim, né? Mas então, nesse artigo de 1675, que é a hipótese da luz, ele apresenta uma hipótese justamente de uma luz meio que híbrida, digamos assim. Então a luz, os raios de luz seriam corpúsculos, só que eles coligiriam com a matéria gerando vibrações. E essas vibrações seriam responsáveis pelas cores na nossa visão. E sim, por mais incrível que pareça, o Newton foi o primeiro a vincular as cores com frequência, que é algo mais presente, né, e que depois foi adicionado nas teorias ondulatórias da luz, né? Então foi em 1699 que o Malebranche, um físico francês, foi fazer uma teoria que envolvia a frequência das vibrações com as cores, né? E aí só na metade do século XVIII, então, o século seguinte, que o Euler foi criar uma teoria ondulatória para, de fato, vincular a frequência de oscilação das ondas com as cores, né? Então isso aí já é muito interessante. E nesse mesmo artigo, o Newton ele fala de um experimento que ele fez, que ele projetou as cores do espectro em papel. Inclusive, já, que esse vídeo é sobre essas curiosidades, né? Quem criou o termo espectro foi o próprio Newton. Na época, o termo spectrum, né, do inglês, era usado para falar de assombrações, de coisas fantasmas, e o Newton adicionou esse termo na física para falar sobre as cores visíveis. Então, aí é uma curiosidade extra. Mas, enfim, ele usou um prisma e projetou as cores em papel. E ele reparou que a proporção com que as cores apareciam era parecida com a proporção que você dividia uma corda num instrumento para gerar as diferentes notas musicais. Então ele fala que ele defende, né, a comparação da luz com o som em vários aspectos, e ele fala que tal como o som, a luz também possui uma certa harmonia, uma certa proporcionalidade na frequência que gera as cores, tal como você tem na frequência que gera as notas musicais em 1/8, né? Então, desse artigo, você tem isso de mais interessante, né? E aí agora, se a gente voltar mais 3 anos no tempo, para 1672,
foi quando o Newton publicou o primeiro artigo dele, que é a nova teoria sobre a luz e cores, que foi inclusive o primeiro trabalho que ele apresentou na Royal Society, né? Nesse artigo, um anexo, ele apresenta o telescópio refletor, que é o Newton inventou, né, o telescópio com espelhos ao invés de lentes de refração. Ele usou a reflexão para gerar um telescópio, para evitar problemas que você tem com lentes, né? Que é a aberração esférica e a aberração cromática. E nesse artigo que ele fez o famoso experimento do prisma, mais do que um experimento, né? Que inclusive ele chamava de experimentum crucis, que é um experimento crucial para comprovar uma teoria, né? E a teoria que ele comprova, ou supostamente comprova, com um desses experimentos que ele apresenta, é que a dispersão da luz, ou seja, que a refração da luz branca abre nas outras cores do espectro, era uma propriedade da própria luz. Porque na época, muitos pensadores acreditavam que era o prisma que transformava a luz branca nas outras cores. E o Newton falava que não. E como que ele comprovou que não era o prisma que fazia isso, mas sim uma propriedade da própria luz. Tá mostrando a imagem aí na tela para vocês, né? Então ele pegou um prisma e incidiu luz branca nesse primeiro prisma. Aí isso gerou o espectro no anteparo que ele usou. Aí no anteparo ele fez um fumo só onde estava a cor vermelha. Então nesse anteparo estava passando só luz de uma cor, da cor vermelha. E ele colocou outro prisma depois desse anteparo. E aí ele viu que após a luz vermelha sofrer refração no segundo prisma, ela continuou vermelha. Então é só a luz branca que gera as outras cores. Porque na teoria do Newton, a luz branca ela é a soma de todas as cores, e as cores têm índice de refração diferente. Portanto, a dispersão da luz é uma propriedade da luz e não do próprio prisma, né? Então, o vídeo de hoje foi esse, querendo apresentar algumas coisas aí da ótica do Newton, principalmente de textos mais antigos e que não são muito conhecidos. E bom, espero que vocês tenham gostado. Eu estou estudando isso para o meu mestrado e estou gostando muito de ver principalmente esse artigo da nova teoria da luz, que é muito interessante, essa forma mais ampla, que ele pega argumentos bons corpusculares, argumentos bons ondulatórios e tenta misturar e trabalhar com tudo da melhor forma possível. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Vai aparecer aí na tela um vídeo da teoria do Huygens, né, da luz. No futuro eu devo trazer um vídeo sobre a ótica do Newton, né, a teoria mais completa, assim, e a versão final, digamos assim. Mas eu ainda vou levar alguns meses para estudar ela com profundidade, mas eu devo trazer, tá bom? É isso aí, não deixa de ver se você está inscrito no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Semana passada eu fiz um forte também, eu vou tentar trazer alguns fortes falando de coisas mais breves, né? Apesar que eu sou bem ruim em simplificar as coisas, e acho até ruim fazer isso nas ciências. Mas é isso, então nos vemos no próximo vídeo e falou!